você vai acessar uma nova compreensão em relação a quais estados de humor do passado te levaram a puxar o freio de mão ao perceber que tudo estava simplesmente começando a dar certo. E aí eu sinto que é esse momento tanto de compreender essas questões do passado, quanto de perceber como você vinha projetando o seu futuro a partir da dificuldade ou até do medo da expansão, principalmente. A gente está falando aqui da integração entre os dois lados, de não existir apenas com um saudosismo em relação ao passado, acreditando que o passado foi lindo, que aquela vez, aquela oportunidade, aquela coisa, aquele não sei o que, né? E agora tendo a consciência de, putz, naquela época eu lembro que tal e tal e tal coisa foram pontos de virada para mim e que me trouxeram até aqui, ainda que fossem pontos de virada que me fizeram puxar o freio de mão. E compreendendo principalmente como seguir o fluxo da expansão agora para o seu futuro. Mesmo que para o seu eu do passado, algumas coisas ainda não são tão fáceis de permitir e perceber. E isso está trazendo muito movimento para a sua vida, tá? Muito movimento para a sua vida. Estavam passando algumas pessoas aqui até então, mas não um grupo assim de, sei lá, 40, 50, 60 pessoas andando aqui agora. E, por exemplo, em outros momentos de vida, isso teria sido algo que eu com certeza puxaria o freio de mão para não fazer uma tiragem aqui agora, para não dar continuidade ao vídeo que eu tinha começado. Mesmo eu tendo sentido que muito do que me chamou para poder parar e fazer uma tiragem aqui foi o movimento da rua, o movimento da cascata de água. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a paisagem em volta. O movimento da cascata de água, o trem passando, as pessoas caminhando, o povo sentando para lanchar, sentando para fazer reunião e tudo mais. E uma das coisas que me veio também, até em relação ao que eu estava escutando antes, é 555, é bem relevante, tá? 555, 5 e 5. Então aqui é principalmente compreendendo o seu dedo naquilo que não deu certo na sua vida, ainda que tenha sido o seu dedo inconsciente, ainda que tenha sido a sua falta, não quero falar assim, a sua ignorância em relação ao processo de expansão da consciência e de autorresponsabilidade. E aí, vamos lá de recadinho para quem ainda está se sentindo assim. Para quem ainda acredita que é só através de muito, trabalho duro que vai ser possível chegar em algum lugar. Só que você vê tanto trabalho duro pela frente para poder conseguir chegar até onde de fato você almeja, que você está se sentindo parado, estagnado, preso e sem ação, até por uma questão de paralisia Isso é o paradoxo da escolha. Paralisia em frente a tomar uma decisão por ter tantas opções, talvez. Ao invés de só pegar e fazer a primeira escolha, que a partir daí tudo vai começar a se encaixar, e ainda que tenha necessidade de algum ajuste na rota ao longo do processo, você vai fazendo. Não é que você tem que sair do 0 ao 500 km por hora em 0,2 segundos e nunca mais vai poder mudar a direção. Entende a diferença de você ir acelerando aos poucos, saindo de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, à medida que for necessário, você vai ajustando a direção, vai sentindo ali como que você está guiando, vai sentindo todo o processo e vai ficando mais leve a jornada, ao invés de acreditar que você
tem que fazer perfeito do começo, ao invés de se parar por ainda não ter a capacidade, os recursos, o tempo, a desenvoltura ou o que for para fazer, entre aspas, perfeito. Porque a verdade é que nunca você vai ter tudo. Sempre vai ter alguém que já tem uma câmera mais cabulosa, que desenvolveu um microfone. Aí você vai lá e compra, mas você vai achar que a sua capacidade técnica ainda está aquém, porque você ainda não estudou fulano, ciclano, você ainda não comprou o livro, você ainda não está com a sua aparência física de tal jeito, você ainda. E aí você fica assim. E o que me veio muito em relação a esse processo de estagnação é que ele está sendo a escolha que você está fazendo repetidamente por não investir tempo, dinheiro, energia, preferencialmente os 3 combinados, para que você acesse esse novo nível de consciência mais expandida em relação a toda a sua história, muitas vezes a partir da sua própria dor, mas para transmutar isso. E aí, essa estagnação pode sim se transformar em movimento rápido. Em movimento rápido que traz alegria principalmente por fazer o movimento, 555 e 888 também é relevante, tá? Principalmente por fazer o movimento, a gente vai ter que ter uma parte 2 disso daqui. Principalmente por fazer o movimento desse mergulho interno. Eu vou deixar essas daqui guardadas para a parte 2, mas a questão aqui é o seguinte: a felicidade, ela não está em alguma coisa externa, ela não vai vir principalmente de alguma aprovação externa, de alguém te validar, alguém te apoiar, alguém virar para você e falar: vai lá, vai, vamos. Principalmente enquanto você mesmo não fizer isso por você, porque aí não adianta ninguém mais fazer. Deixa eu ver aqui como é que tá de gravação, dá uma olhadinha no local que eu estou. Olha, tem essa fonte ali, ó, tem uma pontezinha que você passa andando e é cheio das bandeiras. Depois eu vou mostrar um pouco da vista de lá. É isso, gente. A cidade inteira praticamente tem umas partes assim, uns parques, uns negócios gostosos que você para, senta, fica olhando. E olha que é frio, viu? Estamos em plena primavera, minha mãozinha está congelando, eu estou de meia calça, meia de lã, saia de couro, sobretudo. Não coloquei casaco por baixo hoje, blusinha térmica por baixo hoje, porque teoricamente hoje é um dia quente. Eu falei, vamos testar. Se você não me segue ainda, me segue aqui, eu sou Isa Sendo Eu estou há 30 dias viajando pela Europa e os lugares que eu parar, que eu senti de fazer uma tiragem para você. Eu vou parar, sentar e fazer a tiragem. Vou te levar para poder conhecer esses lugares comigo. Eu estou aqui em Den Haag, na Holanda. Em português, o nome daqui é Haia, H-A-I-A. Maravilhosa cidade. Em breve vou visitar mais alguma. Me conta aqui qual que você acha que é a minha próxima cidade. Bora para a parte 2 para a gente ver.